A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Conhecido como um exemplo de sucesso na vacinação de crianças, o Brasil viu seus índices vacinais despencarem nos últimos anos, inclusive com a ameaça da volta de doenças já controladas e até erradicadas. Para tentar entender as razões dessa hesitação de muitos pais em vacinar os seus filhos e também os riscos a que essas crianças podem estar expostas devido a essa atitude, o USP Analisa conversa com a professora universitária e apresentadora do podcast Escuta Ciência, Letícia Sarturi Pereira. Letícia, seja muito bem-vinda mais uma vez à USP Analisa. Oi, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês de novo para falar desse assunto tão importante para a saúde no Brasil e também para a ciência. Então, vamos discutir um pouco esse assunto e esclarecer bem o ouvinte a respeito disso. É isso aí, Letícia, vamos lá. Bom, desde 2015 o Brasil assiste a uma queda nos índices vacinais contra diversas doenças, como a poliomielite, o sarampo e a meningite, entre outras. De uma forma geral, Letícia, a que podemos atribuir esses números tão preocupantes? Essa queda na cobertura vacinal, ela já vem ocorrendo em diversos países, não só no Brasil, nos últimos anos, e eu acredito que isso não tenha um motivo apenas, mas tenha vários motivos. Um dos principais motivos está no fato das pessoas terem a falsa percepção que a doença não existe mais, e isso realmente é muito grave, porque a doença é controlada por causa da própria vacinação, né? Uma das principais medidas de saúde pública que a gente tem hoje para controlar as doenças é a vacinação das populações. E por conta desse controle, a gente não vê casos da doença, acaba se sentindo, né, que a doença está controlada, que não existe mais a doença, e por causa disso a gente não precisaria mais se vacinar, não precisaria mais se cuidar. E na verdade isso é um efeito até mesmo da própria vacinação, né? Além disso, a gente tem, aqui no Brasil especificamente, uma falta de organização no PNI, principalmente na atenção primária. Eu acho que isso já foi mais organizado em outra época. Nos últimos anos, com a queda de investimento na saúde, a gente teve uma desorganização muito forte na atenção primária. A atenção primária é aquela que é feita nos municípios, diretamente às pessoas, né, que estão usufruindo do serviço de saúde, que somos todos nós, né, toda a população. E essa atenção primária, ela se daria de maneira ideal para a gente prevenir queda em cobertura vacinal, se houvesse busca ativa das pessoas, uma busca ativa mesmo de pessoas que não se vacinaram, um cadastro e uma organização de um sistema mais adequado para rastrear esses casos de pessoas que não se vacinaram e tentar entender esses motivos, para buscar essas pessoas mesmo para que retornem a posto de saúde ou para fazer um esquema completo de vacinação ou então para se vacinar com vacinas que elas não tomaram ainda. Além disso, a gente teve aqui no Brasil especificamente, desde 2015, um corte acentuado na saúde que vem acontecendo e cada vez de maneira mais progressiva, né? A gente está tendo cortes cada vez maiores em saúde. Por exemplo, desde 2019, a gente tem um corte em campanha de vacinação, em comunicação de campanha de vacinação. E isso é muito grave, porque as pessoas, às vezes, deixam de se vacinar porque não sabem, não lembram da vacina. E a campanha também serve não só como informação, mas também serve como um lembrete, né, sobre essa vacina, sobre a vacina que não foi tomada, sobre a dose que faltou. Então, isso seria muito importante. Mas tem um outro motivo também que é importante a gente falar, que é a exigência de carteirinha de vacinação completa, com a vacinação em dia, para matrícula escolar. Eu acredito que isso não tem sido seguido em boa parte dos colégios, escolas privadas, né, no Brasil. A gente tem uma multiplicação de escolas privadas nos últimos anos, e essa falta de exigência da carteirinha de vacinação pode implicar também na ausência da vacinação. Muitos pais só vão se lembrar, às vezes, quando alguém exigir, e não por serem anti-vacina, né, somente por esquecimento mesmo. E ainda temos uma importação do movimento antivacina, por falar em antivacina, né? Esse movimento antivacina que acontece no mundo de maneira muito acentuada, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem sido importado para o Brasil e pouco a pouco está se enraizando no Brasil. Isso veio junto também com um movimento aí político de uma ideologia de extrema direita, mas o que é importante a gente destacar é que mesmo que o Brasil não seja antivacina, historicamente, a gente tem fortalecido
tido esses movimentos aqui no Brasil por meio das fake news, por meio dessa desinformação grande nas redes sociais, que tem circulado de maneira muito ativa por atores políticos importantes no Brasil, né, por pessoas que têm alguma influência nas redes, e isso é muito grave também. E a gente teve, recentemente, pela pandemia, declarações do próprio governo, declarações anti-vacina. E não tem como a gente desvincular declarações de um governo, né, do representante do governo, do presidente da República, de um movimento, de uma influência para um movimento anti-vacina. Afinal, o que um governante fala, isso é replicado, e não só é replicado, influencia outras pessoas. Um governante tem um poder de influência sobre as pessoas, não só sobre as pessoas que votaram nele, não só sobre as pessoas que acreditam nele, mas sobre pessoas que sabem que é o presidente da República que está falando, como se tivesse alguma fala de autoridade. Então, todos esses fatores, vamos dizer assim, montam no Brasil um cenário muito propício para o crescimento do movimento antivacina, para o crescimento de hesitação vacinal, também por causa do tanto de desinformação que circulou durante a pandemia, e a queda na cobertura vacinal. Então, é uma consequência de tudo isso, eu acredito. E recentemente houve uma suspeita de um caso de poliomielite em uma criança no Pará. Antes da gente comentar mais especificamente sobre esse caso, e aproveitando que muitas pessoas que ouvem a gente provavelmente não chegaram a conviver, né, com crianças portadoras dessa doença, eu gostaria que você explicasse, Letícia, o que é a poliomielite, as consequências que ela traz e também falasse um pouquinho sobre as vacinas que existem atualmente contra ela. Bom, primeiro, a poliomielite ela é causada por um vírus, né, o poliovírus. Esse vírus, ele tem como ambiente, né, ideal para sua multiplicação, principalmente o trato gastrointestinal, mas também na mucosa da orofaringe também pode ter ali a multiplicação do vírus. A doença ela é transmitida por via fecal-oral, a gente chama de via fecal-oral porque a pessoa infectada, ela transmite esse vírus, né, esse vírus se localiza nas fezes e também na saliva você pode ter eliminação desse vírus. Por isso que o vírus pode ser secretado pela saliva e pelas fezes e infectar outras pessoas, né, a partir dessas vias. E quando o vírus entra, então, ele pode se multiplicar, por exemplo, em linfonodos próximos ao local de entrada do vírus e pode também atingir o sangue, uma certa carga viral, uma certa quantidade de vírus pode chegar a atingir o sangue, e essa primeira viremia que a gente fala, que é quando o vírus atinge o sangue, isso pode gerar já uma certa quantidade de sintomas e a criança pode sentir, mas a maior gravidade está quando a doença não é contida, quando o vírus segue, continua se multiplicando e você tem o que a gente chama de uma viremia secundária. O vírus vai aumentar a sua quantidade de cópias dentro do organismo e isso pode gerar, por exemplo, a infecção no sistema nervoso central, que é quando o vírus atinge, então, o sistema nervoso central, seja por nervos ou por conta dessa própria viremia secundária. Esse vírus consegue, então, provocar lesões no sistema nervoso central e essas lesões acometem principalmente a parte motora, o que provoca a paralisia, né? Então, a paralisia nada mais é do que uma complicação da doença, uma complicação dessa infecção. Isso é muito mais comum em pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, em crianças que têm alguma imunodeficiência, crianças que não têm nenhuma imunidade prévia ao vírus, né? Então, a paralisia seria mais comum nesses casos. A gente conseguiu controlar a doença aqui no Brasil, a eliminação da poliomielite foi feita, né? A gente tem um certificado de eliminação desde 1994. Recentemente, então, a gente tem visto um aumento de número de casos de poliomielite, né? Por exemplo, no Malawi foi encontrado o poliovírus selvagem, e isso é bem preocupante, né? Porque quando a gente tem a eliminação da doença, geralmente esses casos de doença gerada pelo poliovírus selvagem são eliminados. No Malawi, por exemplo, tinha sido eliminado há cerca de uma década já, e houve, então, um retorno da doença. Aqui no Brasil, a gente não observou isso ainda, a gente tem um certo controle, apesar da baixa cobertura vacinal, e a gente tem disponível pelo SUS as vacinas. Então, por isso, esse controle é muito mais fácil de ser feito por meio da vacinação, e nós podemos prevenir por meio dessas vacinas, então. As vacinas que temos disponíveis no Brasil hoje são a VIP e a VOP. O que é VIP e o que é VOP? VIP é a vacina de vírus inativado, que é injetável
injetável, que é a vacina que os bebês tomam, né? Que são tomadas aí nos primeiros meses de vida. Tomada uma dose com 2 meses, outra com 4 meses e outra com 6 meses. E a VOP, que é a vacina oral da poliomielite, que tem o vírus atenuado, primeiro, o vírus inativado é como se fosse o vírus morto, não é capaz de entrar nas nossas células, provocar uma infecção. O vírus atenuado, ele é o vírus vivo, só que ele tem uma característica mais branda, ele provocaria ali uma pequena infecção no trato gastrointestinal sem uma evolução da doença, já que a criança já teria a imunidade prévia que foi conferida pela VIP, né, pela vacina injetável que ela tomou lá nos primeiros meses de vida. A VOP, então, ela serve para ser tomada com 15 meses, quando a criança tem 15 meses de vida, e a partir dos 4 anos de idade, toma o segundo reforço da VOP, que é a gotinha. Então, nesse esquema vacinal, a gente tem uma imunidade conferida pela vacina de vírus injetável, que é muito segura, porque é só o vírus morto, e a gente tem, depois, um reforço feito pela vacina oral, que é a gotinha. E esse reforço é importante, sim, para conferir uma imunidade ali na mucosa gastrointestinal, na mucosa oral, para prevenir a evolução da doença, porque com a vacina oral, você consegue prevenir mais ainda a doença, porque aumenta o nível ali de anticorpos na mucosa, anticorpos do tipo IgA, que são bem importantes para prevenir essa infecção, prevenir a replicação do vírus, caso a criança tenha contato com o vírus. O que é importante também deixar claro é que nessas vacinas a gente tem uma cepa de vírus que a gente chama de cepa vacinal, que é o vírus do tipo Sabin 3. Então, é o poliovírus vacinal, não é o poliovírus selvagem. Então, a gente não está vacinando as crianças com o mesmo poliovírus que provoca, né, originalmente a doença. As vacinas têm uma certa segurança, mas é claro que em casos de imunodeficiência, você pode ter reações um pouco mais graves, que a gente vai comentar também ao longo da gravação. Legal, Letícia. Bom, agora sim vamos falar sobre essa suspeita de um caso de pólio no Pará que a gente mencionou na pergunta anterior. Uma das possibilidades levantadas pelo Instituto Evandro Chagas, que é uma importante instituição de pesquisa da região norte do país, foi a de um quadro de poliomielite associado ao vírus vacinal, como você estava explicando para a gente. Esse nome às vezes pode parecer aí um pouco assustador e até mesmo causar confusão na cabeça de alguns pais. Por isso eu gostaria que você explicasse o que aconteceu nesse caso e também falasse sobre a segurança dessa vacina. Essa cepa vacinal do vírus, ela pode, inclusive, provocar surtos de poliomielite. Isso é real, mas a gente precisa ter calma, né? Porque às vezes a gente ouve isso e já começa a ficar muito assustado. O esquema vacinal hoje mais recomendado é somente usando o vírus inativado, que é aquele vírus morto, incapaz de provocar a poliomielite. E esse esquema, ele está sendo pouco a pouco substituído. Embora eu tenha falado que a vacina da gotinha, essa vacina oral, ela seja muito importante para reforçar a imunidade na mucosa, a própria vacina injetável, ela já confere uma ativação de imunidade na mucosa. Então, ela já tem uma ativação ali que ajuda a combater a doença. Então, a criança já consegue ter uma imunidade contra o poliovírus pela própria vacina injetável, pelo esquema vacinal injetável. A vacina oral, então, seria um reforço. E já tem uma recomendação para que os países deixem de usar essa vacina, porque quando uma criança toma a vacina oral, ela elimina esse vírus nas fezes. Em locais que não tem saneamento básico, que aqui no Brasil tem muitos locais, muitos municípios que não contam com saneamento básico em todas as residências, inclusive São Paulo, né? Então tá distante da capital. Na periferia a gente tem várias residências que não têm saneamento básico. As crianças podem ter contato com esse vírus de maneira muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, diante disso, essa vacina de vírus atenuado, que é a vacina oral, ela pode provocar surtos caso as crianças não estejam vacinadas, caso as crianças não tenham a vacina em dia, né? Não tenham um esquema completo. O que aconteceu na criança do Pará foi porque essa criança não tinha o esquema vacinal completo, ela não tinha tomado as doses de vacina injetável anteriores, a VIP, né, que é aquela com vírus inativado. Então, ela não tinha uma imunidade prévia e tomou a VOP, tomou a vacina oral
que fez com que, então, essa criança tivesse uma paralisia mediada pelo vírus vacinal. É como se ela tivesse contato com um vírus mais brando, mas é um vírus capaz de poder provocar alguma infecção, e inclusive casos de paralisia vacinal podem acontecer por conta do poliovírus vacinal. Isso pode acontecer sim em crianças que não têm imunidade prévia e também em crianças que tenham algum tipo de imunodeficiência. Por isso, essa substituição pelo vírus injetável, ela já é uma recomendação muito importante a ser cuidada aí, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro. A gente tem ali no vírus atenuado, como é uma vacina de gotinha, muito mais fácil a aplicação, né? Não exige muito treinamento de pessoal, só que exigiria, sim, um treinamento para que quem estivesse ali na ponta soubesse que a criança tem que ter um esquema de vacinação prévio, ela tem que ter a VIP anteriormente para ter contato com a VOP. A criança que tem algum tipo de imunodeficiência ou que passa por alguma imunossupressão, seja por algum tratamento que esteja fazendo, não é tão seguro você tomar a VOP, justamente por esse risco maior de desenvolver a paralisia mediada pela poliomielite vacinal. Então, a vacina é segura, sim, na maior parte das crianças, desde que se tenha um esquema completo. É importante não só os pais conhecerem isso, mas a gente tem que promover um maior investimento para que os profissionais de saúde que estão na ponta vacinando tenham também essa estrutura de conhecimento para entender que não se pode fazer um esquema incompleto e, na sequência, você tomar a vacina da gotinha como se não tivesse nenhuma consequência para a criança, como se não oferecesse nenhum risco para a criança, né? Então, ali foram várias falhas. No caso da criança do Pará, foram várias falhas. Foi uma falha da família de não completar o esquema vacinal, foi uma falha de quem era o profissional que estava ali na ponta também, de não conferir o esquema vacinal da criança. E a gente pode falar assim que a gente tem uma falha também enquanto Estado, né? A população deveria ter direito a ter também o esquema vacinal mais recomendado, até pela OMS, que seja mais seguro diante da queda na cobertura vacinal. Porque com essa queda na cobertura vacinal, a gente usando frequentemente a vacina VOP, a gente pode ter, então, surtos de poliomielite vacinal, a circulação do vírus vacinal, que já acontece em países como os Estados Unidos e Reino Unido, já tem circulação do vírus, né? Então, foi encontrado no esgoto, numa quantidade que pode provocar surtos. Então, isso é preocupante e a gente não pode deixar que isso aconteça aqui no Brasil também. Uma dúvida que fica, Letícia, é se as consequências que essa polio vacinal traz são passageiras ou podem ser permanentes. Assim, a gente tem alguns dados que mostram que pode ser permanente, sim, por causa que causa lesões, né? Então, as lesões que podem ser causadas podem ser permanentes, porque são lesões em nervos, né? Então, tem que avaliar o quadro dessa criança, dizer ao certo mesmo qual foi o nível de lesão que essa criança teve diante do quadro de poliomielite vacinal, né? Então, tem que ser avaliado o quadro mesmo para dizer se essas lesões são permanentes ou não. Então, vale ter um cuidado maior aí com o esquema vacinal para a gente não ter essa volta de surtos. Bom, a gente está falando aqui de uma preocupação com a polio, mas é bom lembrar que atualmente a gente está vivendo um surto de meningite meningocócica C em São Paulo, que é uma doença para a qual existe vacina gratuita disponível nos postos de saúde. Esse ano também foram registrados surtos de sarampo em São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá, que é mais uma doença que pode ser prevenida com a aplicação de vacina gratuita. Quais os riscos, Letícia, desses surtos para a população, principalmente considerando o nosso sistema público de saúde, que, como a gente comentou aí, já enfrenta uma série de pressões e dificuldades financeiras? Olha, diante da falta de investimento em campanhas de vacinação e também com o Ministério da Saúde que vem sendo pouco atuante, né, em informar a população sobre cuidados frente às doenças infecciosas, né, a gente viu isso durante a pandemia, principalmente em cuidados contra a transmissão de doenças que são transmitidas pessoa a pessoa, né. Esses surtos podem acontecer e isso é bem preocupante, sim, prejudica toda a sociedade, né, toda a população, mas prejudica principalmente os indivíduos
que têm algum tipo de imunossupressão, algum tipo de imunodeficiência, ou que não podem se vacinar por alguma questão como uma alergia, uma hipersensibilidade a componentes da vacina, né? E nisso eu incluo as pessoas que têm alergia, incluo quem tem algum tipo de imunodeficiência que nasceu com alguma imunodeficiência, incluo também indivíduos que são pessoas que vivem com HIV e AIDS, e a gente também pode incluir pessoas que têm doenças autoimunes, que têm que fazer imunossupressão, tem que tratar isso com imunossupressão, pacientes transplantados, a gente inclui também quem está tratando o câncer, porque as terapias de quimioterapia podem prejudicar a atividade do sistema imune também. Então a gente tem uma série de pessoas que são prejudicadas, às vezes, porque não conseguem desenvolver uma imunidade frente à vacinação e acabam com uma imunidade menos robusta. Diante de surtos, essas pessoas, mesmo que elas estejam vacinadas, elas têm mais chance de pegar a doença do que pessoas que são imunocompetentes, por exemplo, né? Então, essa é uma preocupação grande, especialmente com os mais vulneráveis, quando você tem um surto de uma doença. E a sociedade como um todo fica prejudicada, porque com surtos, o sistema de saúde fica sobrecarregado e toda a estrutura de saúde é utilizada para tratar os doentes. A gente viu isso na pandemia. Eu, por exemplo, tenho até um relato pessoal que, quando foi em janeiro desse ano, eu peguei dengue e eu não pude ir para o hospital, mesmo me sentindo mal, porque tinha tanta gente com Covid em janeiro, foi no pico da Ômicron, era um absurdo, eram cerca de 120 mil novos casos por dia no Brasil, era uma coisa, assim, surreal. E diante desse cenário, eu com medo de, com dengue, pegar Covid num hospital, acabei não indo para o hospital e tive sintomas muito fortes de dengue e não pude usar a estrutura de saúde, porque sabia que ou teria que ficar esperando muitas horas, ou talvez nem conseguiria ser atendida por falta de profissionais, né? Mesmo quem tem plano de saúde, quem está no particular, é prejudicado. Não é somente quem depende de SUS que é prejudicado. É bem importante deixar claro isso. Eu mesma, quando tive essa dengue, tive que, por exemplo, fazer consulta por chamada de vídeo. E na chamada de vídeo, a primeira chamada de vídeo que eu entrei, eu estava na posição 3.503. Então, eu fiquei assim, não, eu não vou ser atendida hoje, né? É impossível. Agora, imaginem, né, com surtos de várias doenças infecciosas que são imunopreveníveis. A gente tem vacina para prevenir. Todo o sistema fica sobrecarregado. O público, o privado, e a gente fica prejudicado para as outras condições. Durante a pandemia de Covid, a gente viu cirurgias eletivas sendo adiadas. Mesmo que sejam cirurgias eletivas, são cirurgias importantes para quem sofre de algum problema de saúde. É importante a gente deixar claro que prevenir a doença por meio de vacinação, ela não é simplesmente um fato de proteção individual, mas é uma proteção coletiva e uma proteção que é uma forma inteligente de assegurar que os serviços de saúde sejam normalizados, estejam disponíveis, né, esse acesso a serviços de saúde por todas as pessoas, independente do que essas pessoas estão tendo. Afinal, se essas pessoas estão tendo Covid, meningite, ou se elas quebraram a perna, elas têm direito a acesso à saúde. Agora, se a gente só tem Covid, meningite, sarampo, gripe, dengue, um monte de doença infecciosa e doenças que a gente pode prevenir por vacina, sobrecarregando o sistema, a pessoa que quebrou a perna, ela vai ter que ficar esperando horas para ser atendida. Então, a gente tem que raciocinar que saúde não é questão de proteção individual, mas é uma questão de planejamento de governo. O Estado, ele tem que assegurar o mínimo de acesso, né, à saúde para a população. E essa parte do acesso a gente pode assegurar, pelo menos controlando doenças que são preveníveis, né? Bom, e falando em pandemia, que aliás ainda não acabou, a gente ainda tem uma subida de casos nesse momento em que a gente grava o podcast. Atualmente estão sendo vacinadas contra a Covid crianças a partir de 3 anos. Mesmo com a vacina aprovada desde julho, com toda a gravidade da pandemia que a gente enfrentou aí nos últimos 2 anos, e com uma média de 3 crianças mortas pela doença no Brasil a cada 2 dias, pegando aí o período de janeiro a outubro desse ano, até o dia 23 de setembro, somente 2,5% da população entre 3 e 4 anos havia recebido as 2 doses da vacina, segundo dados do Observa Criança da Fiocruz. Letícia, que análise você faz dessa situação e, nesse caso específico da vacina contra a Covid, o que poderia estar causando essa hesitação vacinal?
Tem uma série de fatores, né? Assim, circulação de fake news e das ideologias anti-vacina, acho que foi recorde durante a pandemia. E essa circulação de fake news, a desinformação a respeito da vacina de crianças especificamente, gerou um movimento de pais com hesitação vacinal, que é diferente do movimento anti-vacina, né? Isso é importante a gente deixar claro, porque o movimento anti-vacina é um movimento que tem ali uma estrutura enraizada no fato de pensar que vacinas não são necessárias e que prejudicam a saúde das crianças. O movimento anti-vacina, a gente pode dizer que tem um cerne gerado por um artigo que foi retratado, dizendo que vacinas provocavam autismo, por exemplo. Então, o movimento anti-vacina acha que vacina provoca mal para as crianças. E os pais que não vacinaram as crianças contra a Covid, muitos deles apresentaram hesitação vacinal diante da circulação de desinformação. Há muita desinformação a respeito do fato de que as vacinas vão provocar problemas reprodutivos nas crianças quando as crianças crescerem. E não há nenhuma evidência que vacina provoque efeito de longo prazo, desse jeito como tem sido colocado. A composição de vacinas, mesmo que sejam com tecnologias diferentes, que a gente não estava usando até então, essa composição não tem, dentro de uma lógica, do que a gente chama de plausibilidade biológica, um motivo para que esses componentes sejam acumulados no organismo e provoquem até mesmo problemas em gônadas, né, problemas reprodutivos, né, e até mesmo efeitos de longo prazo. Não há motivo para a gente pensar a respeito desses efeitos. Inclusive, recentemente, falei numa palestra sobre isso, uma mãe que estava assistindo a palestra falou que ela não vacinou, e não é porque ela era anti-vacina, mas porque ela ficou com medo diante de tanta informação falando que a vacina poderia provocar algum mal para a criança. Então, a circulação de fake news prejudicou muito a vacinação, mas também tem uma negação da gravidade da Covid para as crianças. Há essa negação feita, inclusive, pelo próprio governo. O próprio presidente da República nega a gravidade da Covid para as crianças. Ele fala que o número de óbitos de crianças é mentira, por exemplo, que não morreu nenhuma criança de Covid no Brasil. Ele contesta os dados oficiais. Então, isso gera alguma influência, até como eu falei anteriormente, qualquer governante, na posição de governante, influencia a população. Mesmo que seja alguém que não tenha votado nele, mesmo que seja alguém que não goste da cara dele, pela posição de governante, isso gera alguma influência, sim. E o Ministério da Saúde, diante desse governo, foi conduzido a uma crise institucional, porque a gente teve uma troca de ministros, assim, recorde, no pior problema de saúde do século, né, uma pandemia sem precedentes nesse século. A gente teve trocas subsequentes e o último ministro da Saúde, embora deveria ser um ministro técnico, porque tem formação na área, mesmo que seja uma formação mínima, né, básica, que seja de uma graduação em medicina, esse médico, ele está conduzindo a vacinação, as campanhas de vacinação, obedecendo uma insanidade vinda do governo, vindo do presidente da República. É difícil falar isso, mas a gente não pode negar a realidade. Atualmente, a gente tem, sim, um presidente que incentiva o movimento antivacina, fala que não vai vacinar a filha, fala que não se vacinou, e isso gera, sim, uma influência na população. E diante desse Ministério da Saúde, que foi basicamente induzido a entrar numa crise mesmo por conta dessa insanidade, a gente vai tendo uma campanha anti-vacina do próprio Ministério da Saúde. Quem acompanha redes sociais viu o próprio ministro da Saúde contestar a importância da vacinação das crianças contra a Covid-19. Então, isso é muito grave. Isso atrasa a vacinação e a gente pode pensar, e não é errado a gente pensar isso, que esse atraso é um atraso deliberado, é intencional. O próprio ministro atrasa porque ele mesmo acha que não é necessário a vacinação das crianças. Enquanto isso, temos pais e mães irresponsáveis que estão sofrendo porque seus filhos não estão protegidos. Temos aí bebês que são bem vulneráveis, né? Porque a imunidade ali está começando a se formar, o próprio sistema imune do bebê ainda está tendo um desenvolvimento ali da imunidade. Então, esses bebês que poderiam receber vacinas, porque já tem uma aprovação a partir de 6 meses, não estão tomando vacina porque não tem dose disponível ainda. E a compra de vacinas, o número de doses que tem se comprado é muito menor do que é necessário para a vacinação infantil acontecer dentro da normalidade.
Então, isso é uma série de fatores, mas a gente também tem um baixo investimento no PNI, né, que é só a gente observar que as vacinas estão sendo diminuídas, as doses para as crianças não estão sendo compradas no nível adequado, e essa campanha institucional do próprio Ministério da Saúde, alinhado ali ao governo federal, de promover um projeto antivacina na população, isso é muito preocupante, e a gente não tem como chamar isso de outro nome que não seja uma campanha antivacina. Infelizmente, eu não tenho como usar outro termo, não tem como enfeitar ou florear o que está acontecendo no Brasil. Que situação, né, Letícia? A que ponto chegamos? Bom, vamos ver se daqui para frente essa mentalidade muda. A gente está falando aqui dessa desinformação que circula não só nos meios oficiais, mas na internet principalmente, que é por onde acaba chegando aos pais. Nos últimos anos, vários trabalhos da União Pró-Vacina, que é um projeto desenvolvido aqui pelo Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, da USP, mapearam a atuação de 2 grandes grupos brasileiros, considerados antivacina, né, no Facebook, e a rede acabou por banir esses grupos. Na sua opinião, Letícia, qual a importância dessa ação? E como vocês avaliam o trabalho de pesquisadores e profissionais de saúde, que também é o seu caso, né, pelo seu trabalho com podcast, nesse combate à desinformação? Durante a pandemia, como eu tinha falado anteriormente, a gente teve um recorde de multiplicação de desinformação em rede social. Então, esse papel de quem é profissional da saúde, cientista, no combate à desinformação, foi essencial para que a desinformação não vencesse. É como eu comentei outro dia até em sala de aula com os meus alunos. O movimento antivacina, a desinformação, já ganhou da gente. Já ganhou, porque a partir do momento que a gente tem queda em cobertura vacinal, que a gente tem pessoas se manifestando contra medidas de saúde pública, a gente acredita que o movimento de desinformação já ganhou. O trabalho que a gente tem que fazer agora, que é um trabalho muito difícil, porque ao contrário desses movimentos que têm um financiamento por trás, né, é importante deixar claro que esses movimentos anti-vacina, movimento de multiplicação de desinformação, existe um financiamento muito forte, muito estruturado por trás desses movimentos. Não é uma pessoa que senta na frente do computador lá em casa e fala, vou fazer uma fake news de vacina e vou mandar nos grupos de WhatsApp que eu tenho. Não é assim que funciona. É um disparo de fake news em rede que é promovido por financiamento, por dinheiro. Tem pessoas que financiam isso. Já o nosso movimento de combate à desinformação é um movimento que não tem um financiamento. A gente tem uma boa vontade, é um voluntariado, podemos dizer assim. Eu acredito que foi muito importante desde o início da pandemia, mas não só, né, para combater esses movimentos anti-vacina no Brasil, que estão se enraizando nas redes sociais, especialmente redes em que não existe um bom controle de desinformação. Hoje em dia, muitas redes estão incluindo esse controle e você consegue denunciar uma fake news, por exemplo, de vacina. Só que, mesmo assim, em redes como o Instagram e o Facebook, ainda há uma dificuldade de que a análise do conteúdo aponte que aquilo é uma fake news e aquele conteúdo seja retirado do ar. Isso foi melhorando com o passar do tempo. Hoje em dia, eu acredito que está mais aprimorado, já percebi isso, que desinformação, inclusive, das eleições já caíram nessas redes, já aparecia como conteúdo de desinformação, mas ainda o trabalho é muito difícil. Os pesquisadores, os divulgadores científicos tiveram um papel essencial, porque as pessoas não sabiam mais em quem acreditar, não sabiam mais onde obter informação, e diante dessa guerra de informação, entrando ali de maneira muito estruturada, grupos, né, coletivos de cientistas, divulgadores científicos, como União Pró-Vacina, ou divulgadores individuais ali fazendo o seu trabalho sozinho, todo mundo foi colaborando nessa rede de informar, né, uma rede buscando informar a população, buscando tirar as dúvidas da população, e não só isso, uma rede que também tentou combater as fake news, a desinformação que estava acontecendo, que estava rolando. Então, a gente fez um trabalho muito bom, por meio de campanhas, conseguimos também estruturar bem o incentivo à vacinação, fizemos o Todos pelas Vacinas, que conseguiu
conseguiu dar voz a gente por meio das redes sociais e fazer com que essa voz chegasse, atingisse mesmo o povo, inclusive até para televisão foi essa campanha, foi falado em jornal. Então, esse trabalho coletivo, sem financiamento, um trabalho que é voluntário, foi muito importante durante a pandemia. Hoje a gente vê que divulgadores científicos e cientistas, por conta da pandemia, tiveram alguma notoriedade, inclusive o próprio Twitter deu até selo verificado para os divulgadores, e isso permitiu que a gente pudesse atingir mais pessoas e que pudesse ser mostrado que a gente era uma fonte confiável, né? Porque diante de tanta desinformação, em quem confiar, né? E aí, quando você fala ali a partir de algum tipo de verificação, isso atesta algum tipo de confiabilidade. Não que todo verificado seja confiável, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que a gente citou aqui como o próprio presidente da República que multiplica a desinformação na rede, né? Mas assim, diante da nossa formação, a gente pôde ajudar, pôde exercer esse papel importante que a formação de um cientista busca, né, dar para a sociedade. Eu acho que a formação da gente, ela devolve para a sociedade um serviço que é o serviço de informar, o serviço de aproximar a ciência da população e o serviço de mostrar o quanto a ciência, ela é importante para o dia a dia de cada pessoa, né? Então, diante desse cenário que a gente teve de desinformação, se não fosse essa rede de cientistas, se não fosse isso, a gente teria, eu acho que uma desinformação muito maior. As pessoas não se vacinariam, talvez a previsão de cobertura vacinal para a Covid seria a do presidente da República, que ele achava que só a metade da população ia querer se vacinar, e foi mais do que isso. Então, eu fico feliz de que os cientistas se aproximaram da população dessa forma, e eu torço para que isso gere um movimento do povo querer se aproximar da ciência e adquirir ali algum conhecimento, para que esse mesmo povo não seja enganado por propagadores de fake news, para que esse mesmo povo não seja controlado por mentiras. Então, eu desejo que esse movimento, ele continue, né, que os cientistas possam ter esse espaço na sociedade, ter uma voz, porque é uma voz lúcida, né, é uma voz que conduz à luz, uma voz que permite que as pessoas saiam desse mundo de fake news, desse mundo de desinformação que as redes sociais tanto buscam deixar as pessoas. Você falou aí da importância dessa comunicação dos cientistas, mas você mencionou também em uma das perguntas anteriores a importância de ter campanhas oficiais de vacinação. Quem é aí das gerações dos anos 80 e 90 com certeza lembra muito bem das campanhas de vacinação que existiam naquela época. Era uma veiculação ampla nos meios de comunicação, a gente tinha o Zé Gotinha, né, que é o grande símbolo dessas campanhas, e até mesmo era frequente a presença de artistas nessas peças publicitárias. Eu sei que você já falou um pouco anteriormente, mas eu queria que você reforçasse a importância desse tipo de comunicação e também comentasse sobre a falta de efetividade das campanhas feitas atualmente pelo Ministério da Saúde. Afinal, a gente está tendo uma campanha de vacinação nesse momento em que a gente grava o podcast, mas pouco se ouve falar. Inclusive, há alguns dias, o ministro da Saúde fez um pronunciamento muito discreto sobre essa campanha. Então, eu queria que você comentasse sobre essa importância da comunicação oficial e o que tem sido feito atualmente. Você falou do Zé Gotinha e assim, é uma coisa que é muito importante deixar claro, porque muitas crianças de hoje não tiveram contato com o Zé Gotinha, começaram a ter depois que a gente bateu muito em cima da tecla de que o Zé Gotinha tinha que voltar, né? Esse mascote infantil é importante, de maneira lúdica, as crianças acabam entendendo a importância de ir lá no posto tomar vacina, para encontrar o Zé Gotinha. Eu lembro do Zé Gotinha, mesmo que fosse aquele Zé Gotinha com aquela fantasia mais esquisita do mundo, a gente lembra do Zé Gotinha e a gente sabe da importância que isso tem, especialmente para o público infantil, mas o público adulto também gostou da ideia de voltar ao Zé Gotinha e isso estimular a vacinação. Eu que faço podcast, sempre procuro, às vezes, materiais de Zé Gotinha para inserir como vírgulas sonoras no podcast, e eu posso dizer uma coisa para vocês com certeza. Desde 2018, a gente não tem campanha de Zé Gotinha ampla.
Até 2018, a gente tinha alguma campanha, por exemplo, no YouTube do Ministério da Saúde, a gente tinha campanha de Zé Gotinha, com animações feitas com Zé Gotinha, ou vídeos institucionais que usavam Zé Gotinha junto com as crianças, mostrando ali nos postos de saúde a vacinação. Isso foi cessado desde 2019. Então, é muito preocupante isso, porque a gente tinha toda uma estrutura de campanha que virou uma campanha fixa, né? O Zé Gotinha era fixo, quando falava em vacinação, já vinha à mente o Zé Gotinha, mas tudo isso foi acabado. Houve corte, sim, em investimento. Em 2019, houve um corte acentuado em campanhas de vacinação, em publicidade, em comunicação de campanhas de vacinação. Isso prejudicou bastante a comunicação. A falta do uso do Zé Gotinha como esse mascote prejudica também, porque a gente tinha uma figura que, de certa forma, ajudava. Se o pai e a mãe visse o Zé Gotinha estampado no outdoor na cidade, já ia se lembrar que não tomou a vacina. Ver uma campanha na TV ou um patrocinado no YouTube mostrando o vídeo do Zé Gotinha, vai se lembrar que não deu a vacina e que precisa colocar a carteirinha de vacinação em dia. Então, essa falta de comunicação, que parece muito um projeto que vem, né, acontecendo desde 2019, isso gera um problema que eu até relatei anteriormente. Às vezes o pai e a mãe não é antivacina. Às vezes ele só é um pai e uma mãe muito atarefado e que durante a semana acaba se esquecendo e esquece de dar a vacina. Né? A gente tem que entender que, hoje em dia, o trabalho ocupa muito a nossa vida. Infelizmente, essa nossa relação com o trabalho, ela não é muito saudável, na maior parte das vezes. Os pais e as mães, às vezes, têm que delegar o cuidado dos filhos para outras pessoas, inclusive até mesmo para escolas e creches, infelizmente. E se escolas e creches, outras pessoas que estão delegadas ali para cuidar da criança, não ficarem atentos a isso, a queda na vacinação, a falta de esquema incompleto, talvez o pai ou a mãe passe batido, e não porque é antivacina, e nem porque duvida do efeito da vacina, e nem porque está com hesitação vacinal, mas por falta de um lembrete, de alguém que o lembre. As campanhas, elas servem não só para informação, não só para fortalecer a ida ao posto para colocar a vacinação em dia, mas também como um lembrete. A gente tem que pensar nisso. Por exemplo, no caso da dengue, ninguém hoje pode dizer que não sabe como prevenir dengue. Todo mundo sabe, mas isso foi fruto de uma campanha de informação muito forte em televisão, em rádio. Isso antes mesmo da gente estar aí nas redes sociais, essas campanhas eram muito fortes. A gente sempre via lá o videozinho mostrando de você virar a tampinha do vaso, colocar areia na tampa do vaso de planta, tirar pneu ou qualquer coisa que tenha no quintal para não acumular água. Tudo isso todo mundo sabe, mas isso foi feito por causa de comunicação. As pessoas não têm como saber a prevenção de uma doença ou então quando tem que se vacinar, se não for por comunicação. O pai e a mãe não tem que saber que idade que toma cada dose de vacina, não é isso, não é obrigação da mãe e do pai saber isso de cor. Ele vai olhar na carteirinha, vai saber. Agora, o governo, o Estado, ele deve informar, ele deve comunicar, deve lembrar, fazer esses lembretes. Então, isso é um problema. E a gente ainda tem uma falha de comunicação vinda por ausência de uma única fala. O que seria isso? A gente tem presidente da República falando contra vacinas, aí o ministro da Saúde faz um pronunciamento incentivando a vacina. Cadê? Não deveriam estar falando a mesma língua? Todos os entes deveriam estar falando a mesma língua quando se trata de vacinação. Todos deveriam estar incentivando a vacinação. E a gente não tem isso. Então, essa ausência de uma fala única também prejudica, porque as pessoas ficam assim, em quem eu acredito? Eu acredito no ministro da Saúde que foi fazer um pronunciamento, mesmo que um pronunciamento tímido, ou eu acredito no presidente da República que toda semana faz uma live e frequentemente fala contra vacinas e fala que não se vacina. Então, é muito difícil mesmo a gente ter uma estrutura de governo que fez com que o Estado deixasse de garantir o mínimo, que é controlar essas questões de emergência em saúde como a vacinação, né? Então, eu desejo que isso mude e que a gente possa voltar a ter um Estado alinhado à ciência e que permita que os pais recebam esses lembretes por meio de campanha, permitam que todas as pessoas, seja por rádio, por TV, por rede social, tenham acesso à informação e consiga entender a importância de se vacinar.
É o que a gente também espera, viu, Letícia? Bom, para a gente finalizar, você, além de pesquisadora e professora universitária, também é comunicadora. Você tem um podcast chamado Escuta a Ciência, como a gente já mencionou aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, fizesse aí o seu merchan, né? E comentasse também a importância dessa iniciativa. Eu tenho um podcast Escuta a Ciência desde 2020. Já era uma coisa que eu queria iniciar antes. A gente sempre acaba colocando muitas coisas na frente e acaba deixando para depois. Como não é um trabalho remunerado, né? Eu acho que todo mundo sabe que essas iniciativas nossas são um voluntariado mesmo, uma vontade de fazer a nossa formação exercer um papel dentro da sociedade muito maior do que somente o papel que o nosso trabalho formal ali desempenha, né? Então, o podcast ele surgiu mesmo por conta desse excesso de desinformação nas redes e uma tentativa ali de colocar informação, de fazer com que as pessoas pudessem se informar em fontes confiáveis, só que numa linguagem mais simples, para que todas as pessoas tivessem acesso à informação. Há um problema muito sério, às vezes, entre os comunicadores de ciência, também a respeito da linguagem. A gente tem diferentes públicos, então o público que eu direciono para o podcast é o público que não entende nada de ciência mesmo, então eu uso uma linguagem muito simples, faço ali episódios bem curtinhos, que são às vezes só para colocar alguma informação ali em 10 minutinhos, que a pessoa pode consumir esse conteúdo aí, às vezes tomando banho, né? Tem gente que escuta tomando banho, ou então a gente coloca assim também, a gente tem alguns episódios, hoje o podcast conta também com outro colaborador, pesquisador, o Júlio Ponce, que me ajuda também. Eu comecei sozinha, mas aí chamei ele, convidei, ele aceitou entrar aí nessa empreitada. E às vezes temos conversas, né, entre nós dois sobre algum tema que às vezes tem um episódio então mais longuinho. E às vezes temos convidados, que são os episódios mais longos, para escutar lavando louça, por exemplo, que daí a louça é grande, né, já tá aí 1 hora, e aí fica mais legal para lavar uma louça. Então esses episódios são sempre voltados para pessoas que não têm esse conhecimento de ciência muito robusto. Qualquer pessoa pode escutar esse podcast e entender bem o que se fala ali. A gente faz combate de desinformação e a gente usa aí temas diversos de ciência, mesmo que não sejam da nossa área, né, da área da saúde, a gente tem convidados aí muito importantes que ajudam a gente a falar de temas que são relevantes para a sociedade. Afinal, a ciência é relevante, a ciência tem um papel muito importante em ajudar a gente a ter soluções para o nosso dia a dia. A tentativa, então, do podcast é aí valorizar a ciência e fazer com que todas as pessoas tenham acesso à ciência por meio dessa popularização da ciência. Eu só não falei onde fica o podcast, né? Mas assim, o podcast fica em todos os tocadores de podcast, Spotify e outros tocadores comuns. Eu não descobri até hoje nenhum que não esteja, mas se não tiver, pode entrar em contato comigo aí nas redes sociais que eu coloco o podcast no seu tocador preferido. Maravilha, Letícia. Bom, então você que está ouvindo o USP Analisa em algum tocador de podcast, aproveita, vai lá na busca e procura o Escuta a Ciência. Aproveita aí para se informar ainda mais, não só sobre vacinação, mas sobre muitos outros temas bem interessantes. Bom, o USP Analisa está terminando aqui. A gente conversou com a professora universitária e apresentadora do podcast Escuta a Ciência, Letícia Sarturi Pereira. Falamos sobre desinformação e hesitação vacinal. Então, depois desse bate-papo aqui, você que está nos ouvindo, aproveite aí para levar o seu filho ao posto de saúde e também atualizar a sua carteirinha de vacinação. Afinal, as vacinas estão aí disponíveis gratuitamente. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Thaís. Eu agradeço muito o convite. Sempre bom conversar aqui com você. E a gente tem que aí propagar mesmo a boa informação, propagar a ciência para que todos tenham acesso a essas informações e que possam se vacinar, né? Colocar a vacinação em dia. Quem não esteja ainda com a vacinação, vai lá, corre para o posto e se vacine. É isso aí, Letícia. O USP Analisa fica por aqui, mas a gente volta no próximo mês com mais uma discussão bem legal para você. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.